minha vida nesta noite, meu Pai. E eu tiro de mim mesmo, Pai. Tudo que não te louva, meu Deus, tudo que não te agrada, tudo que não vem de ti, meu Pai. Toma, meu Deus, a minha vida nas tuas mãos e me unge, Deus. Unge, Pai, a minha vida aqui, Pai, para que eu possa falar daquilo, Pai, que está no teu coração, meu Senhor. Pai amado, eu já te agradeço por cada vida aqui presente, meu Pai. Por todos que chegaram aqui, Senhor, e aqueles que ainda estão no caminho, Pai. Oh, Deus de toda a glória, desembaraça os caminhos, ó Deus, e traz os teus filhos, meu Pai amado. E que nesta noite, meu Pai, a tua palavra, meu Pai, venha como uma flecha, meu Senhor, e toca, meu Pai, na vida dos teus filhos aqui nesta noite, meu Pai, e que eles saiam regozijados, restaurados, totalmente restaurados no Espírito Santo do Senhor, meu Pai. Oh Deus de toda a glória, eu te agradeço, meu Deus, por esta hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Meu nome é Cristina. Ana Cristina também, minha xará. Sou a pastora, ela é minha xará. Sou casada, mãe de 2 filhos lindos e de 2 netos maravilhosos, lindos, meninos de Deus, completamente comprometidos com o Senhor, para a glória de Deus. Eu já estou no ministério há alguns anos. Na verdade, eu fui criada na igreja já, né? Eu cresci na igreja, eu era de uma outra denominação, e quando eu estava lá com meus 30 anos, Deus me chamou para ir congregar na igreja como das Armas, na sede. Engraçado que eu cheguei numa tarde das bênçãos. Nesse dia, eu sempre conto isso porque foi tão engraçado. Eu fui levada por uma amiga minha, uma irmã da igreja, de lá de onde nós éramos membros. E quando nós chegamos lá, nesse dia, o bispo, eu disse: Deus, eu vim aqui, Senhor, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. E eu quero sair daqui restaurada nessa noite, nessa tarde, Pai. E aí, nessa tarde, a igreja estava realmente muito inquieta. Aquele espírito de inquietação tomou conta da igreja. E quando o bispo entrou para pregar, ele pediu para que todos tivessem silêncio, né? E parasse aquele burburinho, aquela confusão que estava ali. E o povo não obedeceu. Então o bispo desceu do altar e foi embora. E ele não pregou naquela tarde das bênçãos. Ah, meus irmãos, eu fiquei tão chateada. Eu fiquei tão desapontada. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Eu não volto mais nessa igreja. Não volto mais aqui. Aí eu fui embora. Na outra terça-feira, o Senhor disse: volta lá, filha, vai lá. E eu fui. Eu fui muito edificada com a palavra que o Senhor trouxe naquela tarde. E nunca mais eu saí de lá. Pedi minha carta. Na verdade, a igreja pediu minha carta. Me mandaram de para lá, né, definitivamente, porque eu já não conseguia mais voltar para a igreja. A igreja é uma igreja tradicional. E eu não me via mais congregando numa igreja onde a gente não tem liberdade para glorificar o Senhor com nossas palmas, né? E eu não me sentia mais bem. Então eu fiquei lá. Isso já tem uns 30 anos. Eu estou lá plantada para a glória do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Samuel 30. Samuel, capítulo 30, versículo 1. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro versículo e vocês lerão
sul e Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e tinham queimado a fogo. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a Gisleita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se acharam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. E disse Davi: poderias ter sido guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, descendo te guiarei até a tropa. Até aí. Está aqui, meu Pai, a tua palavra. Fala o que tu queres falar, Senhor. Usa-me para o louvor da tua glória, meu Pai. Toma, Senhor, a tua palavra, que ela seja rima, Pai, e que ela possa frutificar, meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos assentar? Difícil, né? Nós estamos vivendo dias tão difíceis, tão conturbados, nunca vimos tanta violência, nunca vivemos o que nós estamos vivendo hoje. E parece que cada dia que passa, a coisa vai tomando uma proporção muito maior. Já existem pessoas lá fora que não conseguem sair de dentro de casa, apavoradas com a violência lá fora, né? E nós somos um povo vitorioso, nós somos um povo escolhido. E nós não somos daqueles que retrocedem. E a gente não vai temer o mal, né? Porque quando nós saímos, nós convidamos o Senhor para ir conosco e para nos guiar em todo o caminho por onde nós andamos. Não é verdade? E assim é a nossa vida diante de Deus. Mas eu quero dizer para você,
vocês que os dias realmente são bem difíceis. Mas naquela época também a vida não era fácil. A vida não era fácil. E Davi teve essa experiência muito difícil ali com aquele povo, né? Ele que era o rei Davi, né? Ele não era o rei, mas ele já vivia naquela batalha onde Deus traçou para a vida dele que ele fosse aquele que iria se aperfeiçoar cada dia para tomar o trono, na verdade, né? Se assentar ao trono. E um belo dia ele chega da batalha e ele encontra uma devassidão, né? Tudo devastado, tudo acabado. Procurou pelos filhos, suas esposas e todos aqueles que estavam naquela cidade foram levados cativos. E Davi chorou. A Bíblia conta aqui que ele chorou até que não se achava. Aqui no versículo 4, Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram até que neles não houvesse forças mais para chorar. Nessa noite a gente vai falar de organização familiar. E Davi chorou muito, chorou, não tinha mais forças para ele chorar. Ele se prostrou diante do Senhor, como todos nós fazemos. Nós primeiro choramos, nós gritamos, nós primeiro nos descabelamos diante das situações difíceis, para depois a gente buscar aquele que verdadeiramente tem a solução para todas as coisas, que é o nosso Deus. Amém? E ele depois parou, resolveu ouvir ao Senhor, pediu a Abiatar que trouxesse o éfode. Ele colocou aquele éfode e ele pôde entrar na presença do Senhor para perguntar ao Senhor se ele poderia ir ou não atrás daqueles malfeitores. E o Senhor respondeu para ele que ele fosse. E ele foi com 600 homens. E aqueles homens não eram homens tratados. Aqueles homens eram homens pesados, sabe? Da pesada, entendeu? E ali ele foi com aqueles homens, mas no caminho, em direção ao lugar onde eles estavam querendo chegar, eles cansaram. E eles tiveram que parar um pouco. E nessa parada ficaram 200. E dos 600 já não havia mais 600, somente 400 agora. E é com esse povo que Davi parte. E eu queria abrir um paralelo aqui para nós, aqui nessa noite, para falar para vocês a importância, né, que ele teve de buscar a sua família. Ele não abriu mão. Ele não queria deixar a sua família. Não, ele poderia dizer, não, levaram, já mataram, já fizeram. Ele poderia ter se acomodado, né? Ele poderia ter se acomodado, mas ele não se acomodou. E ele foi buscar a família dele, os filhos dele, as mulheres, 2 mulheres dele, e de todos aqueles que eram parceiros dele, né? E assim também nas nossas vidas. Hoje nós vivemos nesses dias difíceis, mas nós não paramos um pouco para dar uma certa atenção para a nossa família. E a família está gritando. A família está pedindo socorro. A família está querendo um aconchego que só o pai e a mãe pode dar para seu filho. A mãe está muito agitada nos seus afazeres, né? Trabalhando fora, precisando ajudar dentro de casa. Ela não pode parar. Muitas vezes ela trabalha porque gosta e não gosta de ficar dentro de casa, nem de cuidar de filhos. Filhos dão trabalho, né? Eu sei que dá trabalho, entendeu? Porque eu já tive 2 e agora mais 2 agora que são meus netinhos, e eu sou muito participativa, né? Eu chego junto, né? E eu praticamente o primeiro de minha filha, ela tem que voltar para trabalhar
ela tinha 3 meses só que tinha tido ele. Ela ainda amamentava ele. E ela teve que voltar, ela teve que trabalhar. Foi quando ela foi chamada, ela não voltou. Chamaram ela para trabalhar. E como era uma empresa de grande porte, ela não quis abrir mão e me perguntou o que é que eu achava. Eu também achei que ela deveria aproveitar aquela oportunidade, já que naquele momento o marido não tinha um resultado tão bom como eles precisavam. Então ela foi trabalhar e eu fiquei cuidando do meu neto. E ele cresceu ali junto de mim, criando ele, e ela morava perto do trabalho, então dava para ela sair do trabalho e em casa amamentava ele, voltava para o trabalho, e ela ficou nessa luta aí por uns bons meses, né? Até um ano. Ela amamentou ele até um ano, mesmo trabalhando. Mas como o trabalho era perto, dava para fazer isso. E ela foi vivendo dessa maneira e chegou uma hora que eu fiquei me perguntando: ô filha, será que às vezes você queria tanto esse filho, né? E você hoje teve um momento ali do trabalho dela que eles começaram a exigir muito dela. E ela passou a chegar em casa 9, 10 horas da noite. Ela saía de manhã, ela ia almoçar em casa, tá? Porque lá perto ela dava para almoçar. Mas ela começou a chegar muito tarde em casa. E aí ela foi precisando deixar de lado. Às vezes, quando ela chegava, ele já estava dormindo, né? E ela não acompanhava ele nessa rotina dela, né? Até que depois de 2 anos e alguma coisa, ela foi demitida. Ela foi demitida. Mas assim, Deus entrou numa provisão na vida dela de uma forma linda e maravilhosa. E assim, ela nunca ficou desamparada. Daquele trabalho, ela conseguiu formar uma empresa para ela. Ela é engenheira, ela trabalhava na Odebrecht, e ela é engenheira, e ela fez uma empresa para ela junto com uma amiga. E aí ela pode começar a trabalhar em casa, e Deus, com a provisão dele, tão maravilhosa, nunca deixou faltar nada para ela, e começou a abençoá-la, né? Com vários contratos, e ela recebendo contratos e trabalhando em casa, né? Não precisou mais ali trabalhar. Ao ponto que ela chegou, agora ela resolveu, já há uns 3 anos atrás, ela resolveu fazer medicina. Saiu de engenheira, foi resolver fazer medicina. Aí eu disse: minha filha, você de novo naquela rotina, aquela loucura que é medicina, né? É o dia todo na faculdade, não pode trabalhar. Mas era um sonho que ela queria realizar. Então o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas, elas não querem abrir mão dos seus sonhos, da sua vida, do seu trabalho, do seu status muitas vezes, porque às vezes você tem um trabalho que lhe remunera muito bem e você não quer largar aquilo por causa da família, né? E seus filhos ficam delegados ali muitas vezes às babás, né? Pouca gente conta com a vovó, a mamãe dela ou dele para cuidar dos seus filhos e entrega os seus filhos a babá ou a escolinha, né? O menino faz 1 ano e já manda para a escola, quando não manda com meses, né? Para a creche, né? E essas crianças vão crescendo sem referencial. Sem um referencial, porque quando ela chega na escola, ela começa a ter como referencial a professora. Ela passa o dia todo com aquela professora. E com a mãe, quando ela chega em casa, ela chega dormindo, ela não vê a mãe. Ela não vê o pai. Não vê. E ela vai crescendo. E os valores vão sendo distorcidos, né? Porque assim, não que a escola não ensine, que é bom, ensina, mas tem coisas que é você, pai, é você, mãe, que vai fazer pelo seu filho. Você não pode delegar nem a vovó, nem eu sou avó, e eu reconheço isso. A vovó é muito boa, mas a vovó denga muito, sabe? O vovô denga muito. Então você tem que ter limite.
limite para as coisas. E quem põe limite é pai e mãe. Pai e mãe é que é bom para dar limite ao seu filho. E você não pode largar a sua família o tempo todo, só em função do trabalho, só em função, não, eu estou fazendo um trabalho na igreja, eu preciso estar na igreja. Nada contra a igreja, ao contrário, eu também trabalho na igreja. Tá? Mas você tem que saber dosar as coisas. Você vai trabalhar para o Senhor, glória a Deus, mas não é essa a sua prioridade. A sua prioridade é Deus. Deus, depois sua família, depois a igreja. Não é isso? E a gente aprende isso na igreja. E muita gente, às vezes, deturpa um pouco, né? Não sei por que motivo, às vezes não tem prazer de estar na sua própria casa e, ao invés de passar uma hora fazendo aquele trabalho 2 horas na igreja, que você deveria estar fazendo, você muitas vezes passa até o dia todo dentro da igreja. Não, estou na igreja, eu estou na igreja. Mas você tem que vigiar, porque até para estar na igreja você tem que ter um limite. É aquele horário. Eu preciso estar em casa. Eu preciso dar atenção ao meu marido. Mulheres, a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, vamos ver aqui. Já deixei até essa paradinha aqui, para facilitar. Em 1 Timóteo, em 1 Pedro 3,7, olha o que diz a palavra do Senhor. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as suas orações. Pegou? É muito sério. Você, marido, você tem que honrar a sua mulher. É aquela que toma conta da sua casa, é ela que cuida dos seus filhos, ou é ela que trabalha fora porque precisa lhe ajudar. E muitas vezes a mulher não é honrada pelo seu marido. Eu sinto lhe dizer nessa noite que quando você não honra a sua esposa, as suas orações são impedidas. Eu não estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. É a palavra do Senhor. Então, muito cuidado com aquilo que você fala dentro de casa. Tenha cuidado com a forma como você trata a sua esposa. Ela é um vaso de honra, né? A mulher, ela é o vaso mais frágil, digamos assim, né? Então ela precisa ser honrada pelo marido, ela precisa ser acolhida pelo seu esposo. Ela não pode simplesmente, o marido chega dentro de casa, porque está com fome, está cansado, porque trabalhou o dia todo, e ele chega muitas vezes, o que a gente tem ouvido muitas vezes aí, não é lá fora não, gente, até dentro da igreja dele. É que maridos, eles acham que a mulher tem obrigação com ele, que tem, né? Mas ele não valoriza isso que ela é para ele. Ele não valoriza. E ele acha que ela tem que parar tudo para poder botar a janta dele, para poder. Tudo bem, isso é o papel da esposa. A esposa é aquela que vai dar também a honra ao marido, ela vai cuidar do seu marido, né? Então, quando ele chega, ela tem que fazer, mas os maridos, muitas vezes, eles entram mudo e saem calados de dentro de casa. Nós temos visto isso. Maridos que chegam em casa incapazes de falar com sua esposa, de perguntar como foi o seu dia, esposa. Como foi o seu dia, querida? Como estão as crianças? E ela, sabiamente, vai responder para ele que foi tudo bem, embora tenha um monte de queixa para fazer do menino que pintou o dia todo. Mas é na hora que ele chega que ela vai falar isso. Ele está cansado, com fome e agoniado com o trânsito que ele pegou.
mulher sábia edifica a sua casa. E a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, você tem que ter sabedoria. Seu marido chegou, trate bem. Olha, meu marido não falou com você? Marido, você esqueceu de falar comigo. Chama a atenção dele, porque às vezes ele chega tão zoado, coitado, porque às vezes ele se passa. E ele não vai falar com a sua esposa, com seus filhos. Os maridos também, eles muitas vezes negligenciam a educação das crianças. Não querem parar para ficar um pouco com seus filhos. Vocês precisam se dedicar a seus filhos. Quando são pequenos, desça, vá brincar um pouco com ele no chão. Se você soubesse, pai, a importância que você tem na vida do seu filho, quando ele é pequeno, quando você vai para o chão, que você senta com ele para brincar um pouquinho com ele, você não imagina o bem que você está fazendo ao seu filho, na formação do caráter do seu filho. Essa criança vai crescer uma criança segura, amada. E muitas vezes os pais perguntam assim: mas o que foi que aconteceu com meu filho? Eu criei ele com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, e isso e aquilo, e ele se desviou, está no mundo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Muitas vezes você criou realmente com muito zelo, talvez você deu tudo para o seu filho, mas faltou um pouquinho mais de amor e de atenção, né? Quem tem filhos aqui adolescentes, preste atenção, pai e mãe. Agora que seu filho mais precisa de você, é agora. Quando são pequenininhos, você pode brincar um pouco com eles, e eles, né, já ficam ali felizes por conta disso. Mas agora que seu filho está adolescente, é a hora que você tem que se despertar, chegar perto do seu filho, se entregar para ele, sentar com ele, sentar na mesa para almoçar todo mundo junto. Não pode fazer as 3 refeições juntos? Faça uma refeição, mas faça uma refeição com seu filho e não deixe ele se dispersar por nada. Desligue a televisão, deixe o celular de lado. Olhe no olho do teu filho. Ele precisa que você olhe dentro do olho dele. Ele quer sua atenção, ele quer seu carinho. Ele precisa da sua palavra de pai. Que lá fora não tem pai, tem bandido. E quer adotar ele. Quer passar a mão nele. E se você negligencia esse momento com seus filhos, você está simplesmente largando o seu filho ao leão. E daqui a pouco você só vai ouvir a notícia: esse menino está aprontando, esse menino está uma coisa, esse menino está fazendo coisas que eu não sei o que ele está fazendo. Porque faltou dentro de casa a atenção que ele precisava, no momento certo, na hora certa. Seu filho precisa de você. Você, já que você trouxe ele ao mundo, né? Você foi buscar isso, né? Eu sei que muitas vezes acontece por acidente, mas normalmente nós planejamos os nossos filhos, né? Os meus 2 não foram planejados. Sinto dizer isso, mas a verdade foi essa. Falhou o método. Então, eu engravidei dos 2 dessa mesma forma. Mas vou dizer uma coisa a vocês: eles foram amados desde o primeiro dia até o nascimento, e depois daí eu era uma mãe que eu não me dava assim esse luxo de ter que trabalhar para largar meus filhos. Eu fui uma mãe dedicada, eu fui uma mãe presente. Depois, quando eles já estavam maiores na escola, foi aí que eu fui trabalhar. Um turno que eu estava na escola era um turno que eu trabalhava. Eu não conseguia ficar o dia todo longe dos meus filhos. Só depois que cresceram, e aí dava para fazer dessa forma. E à noite, eu nunca abri mão de sentar na mesa. Felipe, ele, quando era pequenininho, era muito engraçado,
porque ele sentava na mesa para esperar o pai. Eu dizia, vamos jantar, estou esperando o papai. Porque quando o pai chegava, eu ia botar a janta do pai, ali ele sentava e o pai conversava horas com ele. Era muito interessante. E ele aprendeu a comer cebola com 4 anos, crua, dureza. Mas ele, porque o pai comia aquela cebola crua, ele viu o pai comer, e ele adquiriu esse hábito também de comer cebola crua. E o pai, ele com maninho, o pai fazia assim, agora você já está um rapazinho, vamos sentar no seu trono e eu vou sentar no meu. Levava ele para o banheiro e sentava meu marido no vaso e ele lá no troninho dele, e meu marido ali ensinando a ele que já era hora dele aprender a tirar as fraldas. Tanto que antes de 2 anos, ele já não usava fralda nem para dormir e durante o dia muito menos. Foi rápido demais, porque houve uma presença do pai. Eu poderia fazer isso? Poderia, mas o pai fez questão de ensinar. O pai que botava ele todo dia ali no horáriozinho, e ele se acostumou. Ele cresceu assim, todo dia de manhã, quando ele acorda, ele vai para o banheiro. Porque foi assim que ele foi ensinado. Então, filho, você tem que ensinar. Filho não é para largar à toa, esperar que alguém tome uma providência para poder educar, para poder treinar ele na igreja. Filho, você treina dentro da igreja, você traz. Filho não tem livre-arbítrio. Você sabia disso quando é pequeno? Tem não. Ah, eu não quero ir para a igreja, mas vai assim mesmo. Bora. Minha mãe fazia assim, minha mãe tinha 6 filhos. Aí eu gritava, eu não quero ir para a igreja. Mas vai. Levava os 6 para a igreja. Pense que era um domingo por cima do outro. Minha mãe era daquela crente que ela ia de manhã e de noite para a igreja, nos 2 cultos. Ela não era daquela que só ia de manhã e estava por não. Ela ia nos 2 por 6 filhos. Aí os outros 2 mais velhos, já estavam maiores, e aí começaram a dizer, minha mãe, eu vou ver minha namorada, eu não vou, não sei o que. Ela foi ter que deixar, já estava assim, ficando adulto, né? Então ela teve que relevar, e eles realmente não foram criados como os outros 4 foram criados. Um desses 2 hoje é pastor. Desses 2 que já estavam maiores e não queriam mais ir com minha mãe. No culto, na casa de minha mãe, de Natal, era todo dezembro ela fazia um culto de Natal na casa dela. E ali ela reunia a família toda. E essa família, ela não perdia a oportunidade de fazer um apelo. Ainda tinha apelo. Ela pregava e depois da pregação ela fazia um apelo para saber quem queria aceitar Jesus. Minha mãe era desse tipo, ela é pastora. Hoje ela está bem idosa, está acamada, com alguns problemas, ela veio de saúde. Mas ela foi uma mãe assim. Nesse noite de Natal, uma cunhada minha foi que pregou, não foi minha mãe. E essa cunhada fez a mesma coisa que minha mãe fazia. Fez o apelo e meu irmão aceitou Jesus naquela noite de Natal ali na casa de minha mãe. Ele fumava já não sei quantos maços de cigarro por dia. Por dia. Ele largou o cigarro na mesma noite que ele aceitou Jesus. E hoje ele é pastor. Ele é pastor. Ele e a esposa, os 2. E ela era do mesmo jeito que ele. Fumava, bebiam muito os 2. A ponto de ela ficar precisando até pegar ela, segurar para não cair na rua. Ela era desse jeito. Minha cunhada e meu irmão. Mas nessa noite de Natal, os 2 aceitaram Jesus. Não foi só ele, ela também. Ela ainda demorou uns dias para largar o cigarro, mas depois ela largou. E ela também é pastora hoje. Os 2 são pastores. A importância que você tem do culto doméstico. Lá em casa era muito engraçado. Minha mãe reunia todo mundo na mesa. Bora, a hora do culto ficava, ela queria nem saber se era televisão, se era jornal, se era novela. Desligava, não queria saber se meu pai também estava assistindo. É hora do culto. Era hora do culto. Mas era todo dia o culto, não era um dia.
todo dia, naquele horário, é na hora do culto. Você não sabe, meus irmãos, eu aprendi muito versículo da Bíblia, muitos salmos, desses cultos que minha mãe fazia dentro de casa. Foi assim que eu fui crescendo, ouvindo minha mãe pregar, ouvindo minha mãe fazer aquele culto em casa. Ainda chamava minhas amigas da rua, né? Olha a hora do culto, entra aí para fazer um culto, depois a gente vai brincar. E dessas amigas minhas, uma também se converteu nesse culto doméstico na minha casa. Então eu sei que hoje tudo é diferente. Eu não vou dizer mais difícil não, porque não é difícil, é diferente. Mas se reúna com sua família. Não pode todo dia. Se reúna pelo menos uma vez na semana. Tire um dia da semana, bote seu filho, seu marido, chama lá todo mundo. Hoje na casa da minha filha a gente faz isso, né? Eu já vou, porque eu moro no mesmo prédio que ela, então eu vou para a casa dela, e lá a gente faz um culto por causa das crianças, né? Então os meninos também já estão sendo treinados com o culto doméstico. Faço culto. Não tenho mais filho em casa, já passei meu momento de filhos em casa, já cresceram, já casaram, glória a Deus. Faça você, seu marido, faça o culto doméstico. Vocês não sabem a bênção que é o culto doméstico. Então organize a sua casa, se organize para que você tenha êxito, para que você seja feliz naquilo que você está fazendo, para que você possa verdadeiramente ser uma pessoa próspera. Eu nunca vi ninguém conseguir prosperidade deixando Deus de lado, deixando para depois. Não, você não vai ser próspero dessa maneira. Quando eu falo prosperidade, não é só de dinheiro, né? Estamos falando de prosperidade na saúde, prosperidade na sua casa, que não falta nada, né? Isso é prosperidade. A prosperidade não é só dinheiro. E muita gente fica preso quando fala em prosperidade, que não, é só o dinheiro. Não, não é não. Vamos lá. Esse é um hábito que você deve manter na sua casa, o culto doméstico. Agora nós vamos lá em Timóteo 5:8. Ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o ímpio, o infiel. Oi, igreja, nessa noite Deus manda te dizer: cuide de sua casa. Cuide de sua casa. Cuide de sua família. Valorize a sua família. Esse é o bem que Deus lhe deu. O marido foi o marido que Deus lhe deu. Então, ore por seu marido. Glorifique a Deus pela vida dele. Põe as mãos sobre ele. Meu marido ainda não é cristão. Eu sou casada há 43 anos com ele. 43 anos casada com ele. Ele ouvindo a palavra, fazendo culto doméstico, indo na igreja comigo. E até hoje ele não se converteu. Ele não entregou. Ele disse que ele é de Jesus. Eu sou de Jesus. Quando o negócio ficar difícil lá para ele, ele fala: minha filha, vem cá orar comigo. É assim. Mas não quer saber de buscar o Senhor. Não quer compromisso com Deus. Mas ele disse que Deus está dentro dele, que Jesus é tudo na vida dele. Mas o compromisso ele não quer. Mas ele já ouviu tudo que ele tinha para ouvir. Eu já virei noites pregando para ele. Virava noite pregando, mostrando na Bíblia o que Deus falava. A minha parte eu fiz e tenho feito. E tenho feito todos os dias. Mas ele não quer abrir o coração. Às vezes, será de uma outra forma que a gente não espera, né? Mas eu glorifico a Deus pela vida dele. Eu abençoo ele. Eu abençoo meu marido. Eu peço todo dia que Deus guarde ele, que livre do mal, que Deus proteja. Olha, quando os meus filhos eram pequenos em casa, eu nunca
abençoando a vida dos meus filhos e do meu marido. Eu ungia eles dormindo, pegava o óleo ungido, e eu ungia meus filhos, e eu fazia assim com a gente. Então eu fui criada assim. Então você tem que dar para poder, seus filhos amanhã, poder dar frutos. Que frutos seu filho pode dar? Se você não é aquela pessoa que se dedica dentro da sua casa. Não, você vai para a igreja. Glória a Deus, é maravilhoso estar na igreja. É aqui que a gente aprende. Mas você só vai dar sequência a tudo que você aprendeu em casa. A mulher sábia edifica a casa. Como eu vou edificar minha casa? Através da palavra do Senhor. Leia a palavra. Meu filho, eu nunca me esqueço que meu filho estava com 6 anos. Aí a professora dele, era Dia das Mães, a professora dele perguntou assim para ele: e você, Felipe, o que é que você admira mais na sua mãe? Aí eu admiro minha mãe, que todo dia de noite ela está de joelho com a Bíblia na mão. Foi o que ele disse, saiu de dentro dele. Era o que ele via. Ele disse que admirava, porque eu só vivia com o joelho no chão e com a Bíblia na mão. Entendeu? Então marcou ele, marcou a vida dele. Então meus filhos, glória a Deus, eu glorifico a Deus pela vida deles. Ele é um pouco friozinho, não vai muito na igreja, mas não é como minha filha. Minha filha todo mundo está na igreja. Durante a semana, quando ela pode, ela vai. Eles fazem parte do trabalho com os casais da igreja. Eles já estão trabalhando com os casais. E eles têm um grupo. Esse grupo é lindo, o grupo dele. É lindo de ver, gente. Saber que você criou seu filho e que hoje ela está casada com o homem de Deus e que os dois estão juntos. As amizades deles só são os amigos da igreja. Eles não têm amigos do mundo. Trabalham no mundo? Trabalham. Mas não são os amigos dele. A não ser para convidar para ir na igreja. Eles convidam os amigos para ir na igreja. Mas assim, não são as pessoas que andam com eles. E eu acho muito aquilo, sabe? Porque um é presbítero, o outro é diácono, não, já é presbítero também agora, já foi consagrada a evangelista, e eu acho que já é presbítero também, o outro casal. Então eles, juntos, estão juntos o tempo inteiro, eles não querem essas amizades lá do mundo, trazer para dentro da sua casa. Está errado. Você tem que buscar aqueles que são da fé, para estar com você na mesma caminhada. Mas para isso, você precisa, desde quando seus filhos são pequenos, a semear na vida deles. Mas quando eu fui ser crente, meus filhos já eram grandes, eles já eram adultos. Glória a Deus, mas mesmo sendo grandes, mesmo sendo adultos, você ainda pode ser de unção ainda, né, da família de Deus. Você ainda pode fazer essa obra na vida do seu filho através da sua vida. Deus faz a obra. Ele faz. Ele vai buscar seu filho que está lá fora, né? E traz quantos testemunhos nós já ouvimos na igreja, né? De filhos que foram, né, tomados e se converteram muito depois, né? Que a mãe estava lá na igreja há quanto tempo, né? Então, organize sua casa, né? Eu quero voltar aqui e dizer a vocês que um egípcio, precisou um egípcio ajudar Davi. Ele perguntou para ele: você me leva até o acampamento onde eu levaram meus filhos, minhas mulheres? Ele disse: se você não me matar, eu te levo. E Davi foi. E chegou lá, Davi tomou. Deus deu uma vitória tão linda para Davi. E ele trouxe todo mundo de volta. Foi lá, arrancou da mão dos amalequitas. E é assim que Deus vai fazer. Seu filho está no mundo, Deus vai lá também, vai buscar. Depende de você, do que você está semeando. Se você estiver orando pela vida do seu filho, se você estiver orando pela sua esposa que não está com você hoje aqui, ainda não é crente, ou pelo seu esposo que não é crente, eu tenho certeza absoluta
que meu marido ainda vai servir Deus perto do Senhor. Eu tenho certeza, eu nunca duvidei. Eu digo, é só uma questão de tempo. Daqui a pouco você vai ser um homem. E você vai ser o crente mais chato que existe na face da terra. Você vai ser daqueles assim que gruda mesmo, sabe? Eu vou ser da vai sim. É assim que você vai ser. Já está profetizado. Ele dá risada. Mas se você se levanta e faz, Deus vai buscar teu filho lá fora. Mesmo que ele ande lá naquele mundão que você não gostaria nunca que seus filhos tivessem, Deus vai buscar. E Ele vai trazer para você, o teu marido ali, ó, de joelhos, de junto de você, sua esposa. Ela não quer vir comigo para a igreja, se preocupe não, só fique orando, ore, entregue ao Senhor, que ela venha um dia para a igreja com você. Semeia na sua casa, semeia a palavra, ore, não seja crente preguiçoso, não tenha preguiça. Mas eu já estou com sono, eu ia ler até a Bíblia, mas já estou com sono. Repreenda. Satanás, ele não vai deixar você orar, ele não vai deixar você ler a Bíblia. Ele vai colocar a novela para você gostar, ele vai colocar um filme para você gostar e não dizer, agora é a hora do meu filme, é a hora do meu jornal. Determine o horário que você vai estar na presença de Deus. Passe o dia, aliás, eu oro o dia inteiro, o dia todo que Deus me dá, eu oro. O melhor lugar para eu orar, eu não sei se com vocês é a mesma coisa. Para mim, quando eu estou lavando o prato, é a hora que Deus me visita. Porque ali Deus fala tanto comigo que você não faz ideia. Pessoal, não é uma presença do Espírito Santo que tem, sabe? Quando eu estou na cozinha ali, lavando o prato, fazendo o almoço, Deus fala comigo, eu estou ali com louvor no meu ouvido. E Deus vai falando comigo. E você tem o dia todo para estar na presença de Deus ali buscando. Claro, está trabalhando, você não vai poder estar ajoelhado e orando. Não vai poder, né? Mas em espírito você ora. Mas tem um horário. Não abra mão. Não abra mão de ler a palavra e orar pelo menos uma vez no dia. Não abra mão. É tão importante para a sua vida, como para a sua família, para toda a sua casa. Todos serão ricamente abençoados por isso. Amém. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela envelhecer, nunca se desviará. Então, sim, busque o Senhor. Não faça corpo mole. Não deixe que o estado de prostração tome conta de você e que você deixe de lado as coisas que Deus espera que você faça. Porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Só vai fazer aquilo que você não pode fazer. O que não está além das suas forças. Isso Deus vai fazer por você. Mas orar e buscar o Senhor, ler a palavra, estudar. A Bíblia não foi feita para ser lida. Ela foi feita para você estudar, entender, buscar. Mas eu não entendo, eu não consigo entender a Bíblia. Peça o Espírito Santo de Deus. Ele vai lhe orientar. E você nunca mais vai deixar de lado essa palavra que é tão preciosa para a sua vida e para a sua família. Amém? Glória a Deus, eu louvo a Deus por essa palavra. Queria que vocês ficassem de pé. O ar-condicionado aqui não é brincadeira não, viu? É sério. É um velho, viu? A garganta chega a dar. Eu queria que vocês, nesse momento, fechassem seus olhos e você pensasse na sua família. Traga a sua memória agora, seus filhos, se você tiver. Se não tiver ainda filhos, você tem seu pai, você tem sua mãe, ou você é casado, tem seu marido, você tem sua esposa. Traz agora a sua memória.
Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui nesta hora, meu Pai, para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Estão aqui Teus filhos, meu Pai amado. Cada um que está aqui nessa noite, Deus, tem uma necessidade. Cada família aqui representada. Tu conheces, meu Senhor, a dor. Tu conheces o sofrimento dos Teus filhos. Tu conheces, meu Pai, o grito na garganta dessa mulher, meu Deus, que clama, que chora, que pede ao Senhor, que visite, meu Pai, que busque o filho, ou que converta o seu marido ou sua esposa. Tu conheces a dor de cada um nesta noite, Pai. E eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Visita agora, meu Pai, com o Teu poder. Restaura os lares, Pai. Restaura a família, meu Senhor. Faz com que, meu Pai amado, a Tua presença seja tão forte, tão doce, meu Senhor, no meio dos lares, Pai. A ponto, meu Senhor, deles reconhecerem, meu Pai, que não podem viver sem essa presença santa do Senhor. Oh, Deus de amor. Faz a obra, meu Pai. Faz a obra, Senhor. Atende ao clamor do Teu filho aqui nesta noite, Pai. E derrama a Tua graça, meu Senhor. Porque a Tua graça nos basta, meu Pai. Nos fortalece no Senhor, meu Pai. Na força do Teu poder, meu Pai. Nos sustenta, meu Pai, nos Teus braços. Abençoamos nesta hora, Pai. Cada família aqui nesta hora, meu Deus. Que a Tua paz, que cada lar seja, meu Pai, um cantinho, meu Pai, de oração, meu Deus, de alegria, Pai, para o esposo que chega, para a mulher que chega, Pai, que eles se sintam felizes dentro das suas próprias casas, porque a presença